Olá, crianças lindas! Hoje nós temos um convidado especial. Nós temos ele, o pequeno grande homem. Quem? Ó, ele aí. Cara, eu não sou mais convidado, já sou sócio disso aqui. Já é a terceira vez que a gente faz isso. Já tem direito à sociedade, eu vou te processar. Que homem maravilhoso, pequeno, compacto, mas maravilhoso! Meus amores, hoje a gente vai falar com vocês, minhas crianças mais do que lindas. Nós vamos falar dos carboidratos. Carboidratos. Eu, professor, olha só, quem fez esse primeiro slide foi ele. Ele escreveu Gabriel Micheletti. Quem é Gabriel? Meu Deus, meu Eu Deus! preciso parar de te respeitar, viu? Eu preciso parar de ser educado. Oh, meu Deus, Professor. minha filha me chama assim. Então, vamos lá. Gente linda, hoje é a aula de carboidratos ou glicídios ou açúcares. Como assim, glicídios ou açúcares? Gente, é o seguinte. Os hidratos de carbono são os açúcares, né? Ai, professor, mas glicídio? Não confundam glicídio com glicerídeo, tá? Por favor, glicerídeo é gordura, glicídio é um jeitinho que eu posso chamar os açúcares, ou também são chamados de carboidratos. Então, Você hidrato de podia carbono, cantar a musiquinha do Danoninho, né? qual? Não é da minha época. Glici- Ah, não é de sua época. Glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. É, eu não sabia disso, não é? Não tinha nascido Ah, ainda. agora você vai negar, né? Tá bom, novinho. Tá bom, Feto. Vai Gente, lá. não tinha nascido, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Moçada, é o seguinte: os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza e a fórmula mínima que a gente apresenta é CX. H2OY, a gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. Aí, meus amores, é o seguinte: os carboidratos, né? Nós vamos classificá-los em poliálcooldeído, são as aldoses, e poliálcoolcetona. Vou fazer um comentário aqui rápido. Vai ter material, vai ter livro, que de escrever poliálcooldeído, vai escrever polidroxaldeído, tá? Polidrox, por quê? Quem dá a função álcool, né? É a hidroxila ligada a carbono saturado, que todas e todos sabem disso. Então, o que acontece, né? Eu posso falar polidroxaldeído ou poliálcooldeído. Como eu posso falar poliálcoolcetona ou polidroxcetona, tá? Poliálcooldeído são as aldoses, o poliálcoolcetona serão as cetoses. E aí, nós químico é mais fresco, né? Químico é aquela galera que gosta de dar nome para tudo, nome oficial, nome não oficial e classificar tudo, né? Então a gente classifica carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Apesar que é mais comum, né, igual o Michel fala, de monossacarídeo e depois de trissacarídeos e vai para poli, A né? gente mal cita DI porque fala da questão da digestão, de que eles são usados na alimentação, e acabou. O termo óligo é pouquíssimo usado na biologia. Então, em químico sabe como é que é, né? Então, na química a gente acaba usando, né? Mas na biologia Químico normal, químico maluco, eu químico sou sem uma pessoa noção. sim, tá? Mas tudo bem. Então, meus amores, nós vamos começar a fazer isso. A gente vai começar a estudar os carboidratos, né? Por essa classificação. Então, eu, menino Gabi, né? Vou começar pelos monossacarídeos, ou também chamados OSES, né? Como eu disse para vocês, né? Os monossacarídeos, eles serão os mais simples, né? Os monossacarídeos são os mais simples. E esses monossacarídeos, né, eles apresentam normalmente de 3 a 7 carbonos. E aí, mas depende do autor, né? Na biologia também usa essa classificação ou não, o Michel? É uma, é uma loucura, cara. Tem gente que vai usar a classificação de que você falou, mono, de tudo bonitinho, e tem gente que não usa. É meio louco. Para ensino médio, a maioria usa. Eu estou falando isso porque eu lembro que na minha graduação, o meu professor de bioquímica, ele trazia vários livros, né? De vários autores, ele falava, ó, esse autor considera assim, esse autor considera assado. Então, no ensino médio, a gente explica do jeito que cai no vestibular, tá? Isso. A gente explica do jeito que você vai precisar para fazer a FUVEST, ou MESC, Aquela coisinha mais prática, né? que é mais prático, que é o vestibular sabe que é essa confusão e acaba fazendo isso.
Bom, quando a gente trabalha com monossacarídeos ou azoses, né, que são os carboidratos de 3 a 7 átomos de carbono na cadeia, a gente classifica em aldose e cetose, tá? Em aldose e cetose. As aldoses, pelo nome você já entende, né? Tem o grupo aldeído, né, que a gente chama de aldeídico, e as cetoses que a gente vai chamar, que tem o grupo cetônico, né? Então, se eu tenho uma aldose, né, um monossacarídeo com 3 carbonos e tem o grupo aldeídico, vai ser uma aldotriose. Se você tem um monossacarídeo com grupo aldeídico que tem 4 carbonos, vai ser uma aldotetrose e assim por diante. As cetoses é a mesma ideia, né? Pela lógica, né? Se eu tenho um monossacarídeo com 3 carbonos, né? Só que nessa cadeia eu tenho o grupo cetônico, né? A função cetona, para quem está pensando o que é grupo cetônico, a função cetona vai ser uma cetotriose. Se tiver 4 carbonos e a função cetona, né? Vai ser uma cetotetrose, beleza? Então, eu até dou o exemplo aqui da glicose e da frutose. A glicose, ela é uma aldoexose. Por que aldoexose? Aldoexose. Porque ela tem a função aldeído, certo? E tem 6 carboninhos na cadeia. E quando você tem a frutose, ela tem 6 carboninhos também, porém, ela tem a função cetona aí na cadeia. Então, oi, diga. Uma coisinha que os alunos me perguntam, por que a gente fala tanto da glicose como fonte energética e não fala de outros monossacarídeos, outras hexoses, como, por exemplo, a frutose? Boa pergunta, hein? E aí o que acontece? A questão é que você pega a frutose e converte em glicose, porque quanto mais ligações simples ela tiver, mais energia de fácil oxidação ela apresenta. Entendi. Faz todo sentido isso, né? E o grupo aldeído ele consegue sofrer oxidação muito mais facilmente, né? Isso, exatamente. Então você gasta menos energia para oxidar, consequentemente o saldo energético é maior. Tanto é que nas reações orgânicas, né, quando a gente explica isso para terceiro curso, primeiro, segundo, né, a gente explica que o grupo aldeído ele sofre oxidação muito facilmente, né? Perfeita essa pergunta, é muito boa essa colocação sua, Michel. Olha só o pequeno grande homem dando grandes contribuições. Que homem! Não dá para você ficar sem me elogiar, não, só comentar. Tava bom assim. Saudades. Então vamos lá. Então, meus amores, essa é a ideia, né? Essa é a ideia da aldose, da cetose, e essa é a ideia que você tem que entender. E aí, quando a gente fala, né, em monossacarídeos, né, os monossacarídeos com 6, com 5 carbonos são os mais comuns, né, são os mais abundantes, né? E aí, o que acontece? Os monossacarídeos com 5 e com 6, em solução, eles não ficam dessa maneira que nós estamos apresentando para vocês. Eles ficam em equilíbrio com a forma cíclica, que aí é chamado de ciclização das oses. Então, quando você tem aí, isso é muito legal, quando você tem aí, né, a ciclização das oses, né, a função aldeído ou a função cetona, ela some, tá? Então, essa tal de, é um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona, né, uma aldose ou uma cetose, isso é válido quando está aberta a cadeia, tá? Quando a cadeia sofre essa ciclização, a função aldeído, a função cetona, ela desaparece. E aí vai ficar a função álcool éter, né, em ciclos normalmente com 5 carbonos, com 5 elementos, tá? Então 4 carbonos e um oxigênio, que a gente vai ver. Então, os ciclos com 5 elementos são os pentacíclicos, tá? Os pentacíclicos são as furanoses, tá? Então, às vezes, o vestibular te dá o ciclo já fechado, já te dá com 4 carbonos e um oxigênio, você conta, tem 5 elementos, e fala, isso é uma furanose, uma piranose, isso é uma furanose. Até tem exercício do vestibular assim. Ou hexacíclicos. Os hexacíclicos, né, são 6 elementos, são 5 carbonos e um oxigênio, né? Aí são as piranoses. Então, os pentacíclicos furanoses e os hexacíclicos piranoses. Só que eu vou deixar uma coisa bem clara, e o Michel até pode concordar comigo ou não. Você tem que entender que os monossacarídeos de 5 e 6 carbonos, normalmente eles ficam na forma cíclica em solução.
Você vai ter que montar isso, a reação que forma o cíclico? Não, gente, você não vai ter que Nem a fazer. pau. Nem Tá? a pau. Não cai isso nem em segundas fases, tá? Não, Mas pelo amor de então, por Deus. que vocês dois vão apresentar esse slide? Porque para você entender, porque uma coisa que eu falo com meus alunos, o Michel vai concordar comigo. Às vezes, você tem bioquímica no ensino médio, e aí a gente acaba não falando certas coisas para poder se deixar mais simples possível. Aí você vai fazer uma graduação e tem bioquímica. Aí você fala, cara, mas eu nunca nem escutei falar disso. Então a gente já prefere deixar toda a base já sedimentada para vocês, porque se você tiver isso um dia, você fala, putz, cara, os caras já falaram, beleza? Então eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, né? Se eu pegar a glicose, né, a D-glicose aqui, que é uma aldoequisose, eu posso ter, né? Eu posso ter aqui dois ciclos, aonde eu posso ter a alfa-D glicopiranose, ou seja, a alfa-D-glicose, certo? Eu posso ter a alfa-D-glicose, como eu posso ter a beta-D-glicose, dependendo da formação do ciclo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é esse alfa e o que é esse beta que aparece? Esse alfa e esse beta é em relação ao grupo OH do carbono 1. Se o grupo OH do carbono 1 ficou para baixo, é alfa. Se o grupo OH do carbono 1 ficou para cima, é beta. Eu vou ter que saber isso? Não. Nenhum Não, de vestibular maneira alguma. pediu isso na metodologia já, Michel? Jamais. Tá? Não pede. E por que você está pondo? Porque você, às vezes, está lendo exercício, tanto de biologia quanto de química, aparece lá alfa, não sei o que, beta, não sei o que. Você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então você não precisa. Aqui só para você. Gabiru, Oi, diga. lembrei agora que eu já vi isso uma vez numa propaganda de alimentação supostamente saudável, onde eles falavam que a forma alfa da glicose a forma era mais, vamos dizer assim, mais saudável do que a beta, e não tem nada a ver. Ou seja, os caras ainda usavam isso para propagandear, para fazer marketing em cima de um alimento supostamente mais nutritivo, mais saudável, orgânico, light, diet, essas coisas. Não tinha nada a ver. Ou seja, isso também para você entender que isso é uma questão estrutural que serve como classificação, mas que não tem função agora necessariamente, ai, preciso saber, isso aqui vai me dar uma nova propriedade. Não, não, não. Aí os caras estão querendo usar a sua ignorância, aí já virou fake news. Eu não lembro disso porque eu não tinha nascido também. Mas é Cacilda. importante. Não, isso daí da década de 90 eu não tinha nascido ainda. Então, Foi quando eu te dei aula, né, desgraça? vamos pular essa parte. Então, a gente fala isso, né, para vocês entenderem de onde vem esse alfa e esse beta, tá? A gente vai falar isso para você entender isso. Ah, mas eu vou ter que entender essa reação, que a dupla aqui do oxigênio vem para cá, aí o H... Não, gente, você não tem que entender isso, tá? Você só tem que eu tenho que entender que vai formar um ciclo, né? Que vai formar um ciclo, e aí você vai aparecer a forma alfa e a forma beta. E quando você tem o ciclo, você está vendo que você não tem mais a função, por exemplo, aí da glicose, que é uma aldoequisose, some, né? Some o grupo aldeído, tá? Vai virar um éter. Ah, tem um outro detalhe. Ó, aqui, ó, piranose. Por que piranose? Piranose porque conta comigo, ó, conta comigo os elementos, ó, tem um carbono aqui, 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 um oxigênio aqui. Você contou quantos elementos no ciclo? 6, por isso uma piranose. Se você fizer isso, contar 5, é uma furanose. Eu tô repetindo isso porque tem alguns exercícios, faz tempo que não aparece, que já foram cobrados isso. Tá, faz tempo que não aparece? Faz. Foi vestibular muito famoso que pediu isso? Não, mas eu estou falando isso, né? Porque às vezes você vai estudar, você se depara com isso. Exatamente. Então, eu e o Michel, quando a gente vai dar aula, né? Tanto junto quanto separado, a gente, quando prepara a aula, a gente fala o que a gente pode falar ao máximo para não pegar ninguém assim desprevenido, entendeu? Por isso que a gente gosta, de, às vezes, fazer esses detalhes. Bom, falado tudo isso, dito tudo isso, você deve estar vendo a letra D aparecer toda hora aqui. Você deve estar vendo a letra D aparecer. Eu sei que na nossa ansiedade, né, de saber as coisas, nossa ansiedade, você vai falar, deve ser de destrógeno e levógeno, você tem que tomar cuidado. Que, na verdade, essa letra D é uma classificação também que aparece. Então, o que acontece? Vamos tomar cuidado com essas coisas, ó, presta atenção.
os monossacarídeos, né? Eles vão aparecer a letra D e a letra E. Você vai falar, tem a ver com destrógeno e com levógeno, igual eu estava falando. Vai ter a ver, moçada, com a origem, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de eu explicar da onde veio, você tem que entender que esses monossacarídeos, sim, eles apresentam atividade óptica, né? Aí eu até fiz esse slide antes de explicar o D e o L, né? Porque o destrógeno e o levógeno. Eu até fiz esse slide, aí o pessoal vai falar, eu vou ter que decorar isso? Não, pelo amor de Deus, né? Eu falei assim, que uma aldose, né, com N átomos de carbono vai apresentar N-2 átomos de carbonos assimétricos. Como assim, né? Se eu pegar aqui uma aldoequisose, né, que tem 6 carbonos, certo? Ou seja, desses 6, 4 vão ser assimétricos. O que é carbono assimétrico? É carbono quiral, né? Carbono quiral, que é o carbono que está ligado a 4 coisas diferentes, né? Então, se você pegar aqui essa aldoequisose, ela tem 4 carbonos quirais. Se você aplicar aquela formulinha que a gente aprende para achar isômeros opticamente ativos, vai ser 2 elevado a N. Aí, esse N aqui é de carbono quiral, né? É de carbono quiral. Então, esse N aqui é de carbono quiral. Fica meio confuso do jeito que eu escrevi. Eu devia ter colocado aqui uma aldose com X átomos de carbono apresenta X menos 2 átomos de carbono assimétrico. Aí eu acho que fica menos confuso, porque esse N aqui, ó, é de carbono quiral. Então, o que acontece? 2 elevado a 4 vai dar 16, ou seja, uma aldoequisose, nesse caso aqui, um monossacarídeo, né? Que no caso tem o grupo aldeído, por isso uma aldoequisose, tem 4 carbonos quirais, e sendo que tem 4 carbonos quirais, eu vou ter 16 isômeros ópticos daí, tá? Eu vou ter 16 isômeros ópticos. Desses 16, dos mais abundantes, nós vamos ter a glicose, a manose e a galactose. Aí eu vou ter que saber. E aí entra a questão da seleção natural. Por que esses 3? Porque eles são mais facilmente sintetizados, mais facilmente transportados e, consequentemente, também terão reações agora mais simples na hora de liberar energia, dando um saldo energético maior. Então, e aí, moçada, você vai falar, você vai ter que decorar isso? Não, moçada, é só para vocês entenderem, tá? É só para vocês entenderem que eles apresentam isomeria óptica. Já uma acetose, né? Vamos deixar ele, vamos colocar X, ó. Com X átomos de carbono, apresenta X menos 3 átomos de carbono assimétrico. Então, se eu pegar uma cetoequisose, ou seja, vai ter a função cetona e tem 6 carbonos. Se tem 6 carbonos, vai ter 3 carbonos quirais, né? 3 carbonos quirais. 2 elevado a 3 vai ser 8 isômeros ópticos, tá bom? Então, presta atenção. Tem isomeria óptica? Tem. Tem isomeria óptica? Tem. Vai ter destrógeno? Vai ter levógeno? Tem. Só que aí, como eu estava falando no começo, esse D que apareceu tem a ver com destrógeno e levógeno? Aí que está o pulo do gato. Nós vamos ter que entender isso. Por que nós vamos ter que entender isso? Presta atenção no detalhe, ó. Quando você tem um monossacarídeo, a gente vai considerar que os monossacarídeos, eles são derivados do aldeído glicérico, ou seja, desse aldeído aqui, tá? Desse monossacarídeo aqui, dessa ose. Por que fizeram isso? Para simples classificação, tá? Para simples classificação. Então, se você pegar o menor monossacarídeo aí que você tem isso é importante, com carbono quiral, é essa aldotriose, tá? Essa aldotriose, beleza? Porque se você pegar uma cetotriose, você não vai ter carbono quiral, tá bom? Porque, professor, não entendi. É fácil. Se você pegar uma cetotriose, teria isso. Tô errado, Michel? Tô errado, ó. Aqui tem carbono quiral, ó. Aqui você não vai ter carbono quiral. Você concorda comigo? Você não vai ter. Então, o menor monossacarídeo com carbono quiral, que é carbono quiral? Carbono assimétrico, que é carbono assimétrico? Carbono ligado a 4 coisas diferentes. Então, nesse momento, você vai pegar o aldeído glicérico, tá? Então, em cima dele, a gente vai dar um nome para o resto. Então, vai funcionar assim, ó, é uma classificação da bioquímica, tá? Não queira aplicar isso que eu vou falar agora para todos os compostos orgânicos, tá? Isso é uma classificação da bioquímica, porque eu falo que a bioquímica é uma junção de químico que gosta de dar nome para tudo, com um biólogo que gosta também de dar nome para tudo e fazer classificação. Juntou as duas piores. E aí sai uns nomes muito doidos. Eu falo que juntou as duas piores espécies de profissionais, os químicos e os biólogos, entendeu?
E aí, meu amigo, vai ter classificação, vai ter nome. Então, eles fizeram o seguinte, presta atenção, presta atenção. Quando o OH desse aldeído glicérico tiver para a esquerda, vai ser o aldeído L-glicérico, vai ser o levógenos, tá? E quando tiver o OH aqui, tiver para a direita, vai ser o destrógeno. Beleza, beleza, beleza. Então, então eu vou aplicar isso numa fórmula orgânica lá. Não, você não vai, você não vai. Isso aqui é uma convenção da bioquímica, tá? Isso é uma convenção da bioquímica. Então é o seguinte, se o OH tá para a esquerda, L, levógeno. Se tiver para a direita, D, ou seja, destrógeno. Beleza? Você fala, beleza, Gabi, até aí tudo bem. Aí a gente considera que os outros monossacarídeos, eles crescem a partir daqui. Então, essa parte aqui de baixo vai ser sempre comum aos monossacarídeos, tanto as aldoses quanto as cetoses. Então, a gente considera que os monossacarídeos, a cadeia cresce para cima. Isso é usado simplesmente para dar nome para a classificação. Então, preste atenção. Ó. Se eu pegar aqui uma aldotetrose, por que eu coloquei a letra D de dado? A letra D de dado aqui. Porque essa molécula é de estrógeno. Não sei. Não posso afirmar isso, porque eu tenho 2 carbonos aqui assimétricos. Eu não posso falar isso. Mas então por que tem essas 2 moléculas aqui vai receber a letra D? Por quê? Se você olhar, o OH aqui ele está para a direita. O penúltimo OH. Porque quando você pega o aldeído glicérico, no caso, eu peguei o aldeído D-glicérico. Por que D-glicérico? Porque esse OH estava para a direita. E começo a aumentar aqui, você repara que esse OH ele se torna o penúltimo. Então, sempre que você ler a letra D de dado, em um monossacarídeo, é porque o penúltimo OH ele está para a direita, porque ele veio do aldeído D-glicérico. Então, as 2 aldotetroses aqui, eu quase errei, foi quase um trava-língua. As 2 aldotetroses, elas levarão a letra D, porque a gente fala que ela é originária, ela veio da série D glicérico. É uma classificação. É uma classificação. E aí, se eu tivesse falando de 2 outras aldotetroses que vieram do L-glicérico, olha só, L-glicérico, ele levaria a letra L. Opa, aqui saiu D. Aqui levaria a letra L. Vocês estão vendo que aqui levaria a letra L? Então, nesse exato momento, né? O professor ruim está corrigindo na hora. Então, nesse exato momento, o cara está vendo que o penúltimo OH, ele está para a esquerda. Ele está para a esquerda. Então, esse L e esse D que aparece tem a ver com a série E que ele veio. Da onde que ele veio. Então, nós estamos considerando que essas aldotetroses, elas estão vindo do aldeído L-glicérico. Mas não é questão, então é a partir desse eu fabrico os outros. Não, ninguém falou isso. Nós estamos falando que é uma classificação. Tá bom? Uma classificação. Daí, moçada, o que acontece? Presta atenção, essa parte é muito da hora. Eu não sei se na biologia vai aparecer isso, mas eu estou avisando por causa da química. Aí o Michel fala se aparece ou não. Olha só. Não vai aparecer, não, pode ficar tranquilo. Não aparece na biologia? Não. Então, na química aparece. Por exemplo, vai ter questões assim para vocês. A D mais glicose é destrógena ou levógena? Eu sei que na ansiedade sua, você vai ver esse D aqui, você vai falar, é um destrógeno. Não. Você não vai falar se é destrógeno por causa do D. Você vai falar se é destrógeno ou levógeno por causa do sinal de mais. Se tiver um sinal de mais, é destrógeno. Se tiver um sinal de menos, é levógeno. Então, o que acontece? Eu escrevi isso tudo. Você vai ver que é um slide poluído, mas eu escrevi. Portanto, uma OSE levará a letra D e a letra L em seu nome de acordo com a origem. Isto é, pertencer ao aldeído D ou L glicérico. Então, o que acontece? Pelas representações dadas, né, notamos que a glicose e a frutose, eu estou lendo, é da série D. Por que é da série D, meu Deus do céu? Porque o último OH está para a direita.
tá? E Entendi. o primeiro é destrógeno, que tem sinal de mais. O segundo, que é a frutose, vai ser o que nesse caso? É levógeno, porque tem um sinal de menos. Então, para saber se uma molécula vai ser destrógena ou levógena na bioquímica, quando a gente trabalha com carboidratos, você não vai pelo D ou pelo L, você vai pelo sinal de mais ou de menos. Eu falo isso todo ano, porque todo ano aparece. Todo ano aparece. E o pessoal fala, mas tinha um D e tinha um L. Eu falo, meu Deus, o D e o L é uma classificação. É um É uma... padrão. Oi? É um padrão diferente. É um padrão, entendeu? Então, por isso que é importante a gente falar isso, tá? Eu tô batendo nessa tecla, porque são detalhes daquilo. Eu vou até confessar aqui, não é questão de puxar o saco do Michel, não, mas eu vou confessar. Eu vejo que a parte mais interessante é a parte da biologia, que o Michel vai comentar. Então, o químico, sabendo que é uma molécula química, né? No caso, tudo tem moléculas químicas, ele deve falar assim: o que eu posso perguntar para falar que eu estou falando de carboidrato? Eu vejo isso no vestibular, tá? Infelizmente eu vejo isso. Aí eles se apegam a essas picuinhas, entendeu? Eles se apegam a essas picuinhas. Tem N outras coisas interessantes a perguntar, e o cara me pergunta se uma molécula é destrógena ou levógena, uma glicose, aí você tem que descobrir se é ou não a partir de um sinal de mais ou de menos, entendeu? Cara, eu não vejo motivo, mas como se pede, eu falo. Beleza isso, moçada? Então, aqui a gente falou dos monossacarídeos, né? Dos monossacarídeos. Agora, eu vou falar dos oligossacarídeos. Que, na verdade, quais são os oligossacarídeos mais importantes, Michel? É disacarídeo e trissacarídeo, né? Só de. Nem falamos de tri. Só disacarídeos. Por isso que nem aparece na biologia oligossacarídeos, né? Acho que é A isso. gente mal usa esse termo, a gente já fala direto de di, porque são açúcares que você encontra em alguns alimentos, e aí você vai falar só que tem que digerir em mono para assimilar. Acabou. Tá vendo, moçada? Então, assim, eu até vou ser honesto, eu estou colocando essa classificação porque eu sou químico, tá? Que aparece nos livros e tal. Mas mesmo vestibulares não pede essa classificação de oligossacarídeos. Por quê? São cadeias curtas, né, de até 10 monossacarídeos, beleza? Bom, e como o Michel disse, os disacarídeos são os mais importantes, né? E a gente acaba falando da sacarose, lactose, maltose e assim por diante. Bom, falando nisso, né? Aí eu tenho aqui a tal da sacarose, maltose, celobiose aqui nesse slide. Antes do Michel entrar para falar, né, da importância biológica de tudo isso, deixa eu fazer um comentário. Quando você tem dois monossacarídeos, e eles vão se ligar, né? Eles vão se ligar, o OH sai de um e o H sai do outro. Ah, mas poderia ser o OH daqui, o H da... Pode, moçada. Sai uma água, né? Sai uma água. Vai formar essa ligação. Vocês estão vendo essa ligação que até aqui nós colocamos, né? Ligação alfa-1 D-glicosídeo. Cara, eu vou ter que saber se é alfa-1, 2, A. Não, você tem que saber o seguinte. Quando dois monossacarídeos se unem, eles se unem através de uma ligação glicosídica. Então, isso você tem que saber, tá? Isso você, infelizmente, vai ter que memorizar. Acabei de ser E não confundir ligação peptídica que liga aminoácidos, que a gente já falou em outra aula, com ligação glicosídica que liga monossacarídeos. É tudo polímero, molécula formada por vários monômeros, várias unidades. Mas são unidades distintas e vão formar compostos complexos distintos. Justamente, perfeito. Então, o que eu falo com meus alunos, né? Na química, qual que eu falo, né? Na química, você tem que entender o quê, né? Na química, você tem que entender o quê? Que quando dois monossacarídeos se unem, eles se unem através da ligação chamada glicosídica. Só isso. Ah, mas se é 1, 2, se é alfa, se é beta. Não, isso você não precisa saber. Mas o nome glicosídica você tem que saber. E aí, moçada, antes do Michel começar a falar, você tem que saber o seguinte, ó. Isso eu vou pedir para você decorar, tá? Isso eu vou pedir para você decorar. A sacarose, quando ela hidrolisa, o que é hidrolisa? Seria a volta disso. Seria a sacarose reagindo com água. Quando a sacarose reage com água, ela hidrolisa, ela vai dar uma frutose e uma glicose. A hidrólise da sacarose, eu peço para vocês decorarem. Ai, meu Deus, então eu vou ter que decorar essa reação? Não. Você tem que decorar que sacarose, quando hidrolisa, ou seja, reage com água, se quebra, ela dá origem à glicose e à frutose. Eu vou ter que lembrar que é alfa, D. Não
Não, o vestibular pergunta assim, ó, a sacarose, quando hidrolisa, vai dar origem a quem? Aí eles colocam lá nas alternativas, glicose, 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 frutose. Aí você assinala aquela que tiver glicose e frutose. Vocês entenderam? Então, nesse exato instante, esse slide é para vocês entenderem da parte química, né? Duas coisas. Primeiro, quando duas partes, né, dois monossacarídeos se unem, eles se unem através da ligação glicosídica. Quando isso se quebra, a ligação glicosídica se quebra, do disacarídeo eu volto a ter dois outros monossacarídeos, certo? Aí eu decoro qual? A sacarose, tá? Infelizmente, a sacarose é importante você decorar, que a sacarose ela vai dar origem à glicose e à frutose. E até às vezes no vestibular aparece assim, ó, C12, né? C12H22O11 mais água, né? Mais a água dá o quê, né? Vai dar C6H12O6, que é a fórmula molecular da frutose, mais C6H12O6, que é a fórmula molecular da glicose. Isso eu tenho que saber? Gente, olha, de coração, difícil aparecer. Aparece quando aparece a hidrólise, aparece mais com os nomes. Mas, né? Só para vocês aí terem essa noção, beleza? E aí, moçada, eu fico quieto agora, porque é o Michel que vai brilhar, porque aí ele vai falar da parte biológica disso, né? Que eu acho que é a parte mais legal. Manda aí, Michel. Obrigado, Gabirosca. Então, galerinha, nós temos que pensar o seguinte: os açúcares menores, os monômeros que nós vamos usar como tijolos para construir moléculas maiores, os monossacarídeos serão usados em reações dentro das células. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho disso, que é o metabolismo, que são as reações químicas dentro do ser vivo. Para que um açúcar seja utilizado dentro da célula, ele tem que estar na menor forma possível para que a membrana plasmática permita a sua assimilação, para que a membrana seja permeável, permita a passagem dessa molécula. Então, por exemplo, como o Gabriel falou agora, você consegue sacarose na alimentação. Sacarose é o nosso açúcar comercial. Por que ele é usado? Porque ele encaixa muito bem nas chamadas papilas gustativas e dispara a sensação de doce, o sabor adocicado lá no cérebro. Então, usar, por exemplo, o açúcar da cana, que é sacarose, é muito vantajoso no sentido de que ele vai disparar muito bem a sensação de doce. A intensidade do doce agora é maior na percepção do cérebro. Porém, a sacarose não será absorvida para ser usada dentro das células. Eu tenho que hidrolisar, eu tenho que digerir. É o termo que eu acho que a gente mais usa na biologia, ao invés de hidrólise, a gente fala de digestão. Eu tenho que quebrar a sacarose em glicose e frutose para aí eu conseguir assimilar e usar dentro das células. A maltose, também encontrada em diversos alimentos, ela também tem que ser quebrada em monossacarídeos, em duas glicoses. Outro caso é da famosa lactose, que é o açúcar comum do leite, que é um disacarídeo que eu tenho que quebrar em uma glicose e uma galactose. Ou seja, as hexoses, que têm função primordialmente energética, só serão assimiladas na forma dos monômeros, na forma mais básica, como monossacarídeos. Então, a gente pode encontrar na natureza em formas maiores, eu tenho que digerir para poder assimilar. E aí, Gabriel, se você puder passar o slide, nós temos monossacarídeos, oligosacarídeos, que a gente fala nos disacarídeos principalmente, mas eu tenho polissacarídeos, formados por várias unidades. Eu sempre falo do colar de pérolas. Uma pérolazinha é um monossacarídeo. Duas pérolazinhas unidas é um disacarídeo. Se eu tiver um colar de pérolas, é um polissacarídeo. Na classificação básica mesmo, a gente fala 10 monossacarídeos, para ver, 10, 11, 12, é tudo polissacarídeo. Ah, eu preciso ficar guardando isso. Olha, para a biologia, o número exato não. A gente só fala em mono, di, que é um tipo de óleo, né? Na verdade, de 2 até 9 seriam oligosacarídeos. Você tem de 2 a 9 monossacarídeos, vai chamar genericamente de óleo. Só que aí tem disacarídeo, trissacarídeo, tetrasacarídeo, pentasacarídeo. Beleza. E aí nós teremos os polissacarídeos, que apresentam mais do que 10. Os polissacarídeos vão ter funções variadas, tanto estrutural quanto energética. Mas, de novo, se eu quero usar os açúcares que formam um polissacarídeo, eu tenho que digerir, eu tenho que hidrolisar em mono. Os dois mais famosos que mais falamos em vestibular, em termos energéticos, amido e glicogênio. A gente vai mostrar a fórmula já já. O amido é um polímero de glicose, o glicogênio também. E esse conjunto de glicoses, esse polissacarídeo,
Nos vegetais, vai funcionar como açúcar de reserva, ou seja, a planta sintetiza glicose na fotossíntese e vai guardar lá na raiz na forma de amido para usar quando tiver agora necessidade. Nos animais, os açúcares que conseguimos na alimentação, se estiverem em excesso, nós guardamos na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Ah, então eu tenho que saber que o amido é o polissacarídeo de reserva energética dos vegetais e o glicogênio é o polissacarídeo de reserva energética dos animais. Ah, e como é que eu consigo agora, por exemplo, a minha alimentação? A gente já fala na aula de digestão que a gente tem amilase para digerir o amido, já começa na boca a digestão do amido. Então, existem vários alimentos ricos em amido, alimentos de origem vegetal, é claro, principalmente raízes. Então, você pega lá mandioca, você pega a batata doce, alguns caules, como a batata inglesa, riquíssimos em amido, guardado em organelas que a gente vai ver chamadas amiloplastos. Eu vou digerir em monossacarídeos para poder utilizar. Beleza. Agora, a gente tem polissacarídeos também com função estrutural, que dão forma a partes dos seres vivos. A celulose é um dos mais famosos aqui, forma a parede celular dos vegetais, a famosa fibra vegetal. Ah, preciso comer fibra. É celulose. A celulose, nós, seres humanos, não conseguimos digerir. Existem animais que conseguem, porque apresentam micro-organismos simbióticos, protozoários, bactérias, que fazem essa digestão por eles, aí quebrando em monossacarídeos eles absorvem, eles usam. Nós não. Ah, Michel, se eu não uso, então não preciso receber na alimentação? Errado. A não hidrólise da celulose, a não digestão dessa, lhe confere agora uma propriedade interessante. Ela vai dar consistência para o bolo fecal, porque nem todo alimento que a gente ingere, a gente digere. Nossa digestão não é um processo de eficiência 100%. Na verdade, não existe processo de eficiência 100%. Depois vamos Nada discutir na isso. vida é 100%, Michel. Só a morte. Exatamente. Morte não é vida, então nada é 100%. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu dou aula de rendimento. Não é verdade? É, não tem nada com rendimento 100%, perfeito. Aí Então, o que acontece? A celulose que a gente ingere não vai ser digerida, não vai ser hidrolisada, mas vai dar consistência para aquilo que a gente não digeriu, para o bolo fecal. E aí, com peristaltismo, com essa consistência, eu consigo empurrar adequadamente para fazer alimentação. Então, sim, é importante a ingestão de salada, de fibras vegetais, porque aí eu tenho consistência para o bolo fecal. Aí eu não terei agora, por exemplo, acúmulo de matéria orgânica não digerida nos dobramentos do intestino, que são os divertículos. Pode causar uma inflamação chamada diverticulite, quando você não tem ingestão adequada de vegetais. Tá? Aí nós temos também outros polissacarídeos também. Eu vou falar mais para frente. Aqui só para mostrar a fórmula do amido, vocês podem ver ali, ó, dois monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídica, já é o amido? Não. O amido tem várias só um detalhe, moléculas de Michel, glicose ó. associadas. Pode falar. Só um detalhe, ó. Aqui eu até escrevo, ó, é um homopolímero. O que significa homopolímero? Que os monossacarídeos são todos iguais, só que é um polímero. Então, quando a gente fala polímero, poli, muito meros partes. Homo é um tipo de parte só, ou seja, eu tenho um único monossacarídeo formando esse polímero. Por isso que o Michel fala que é um polímero. O Michel está explicando que nós podemos fazer a hidrólise disso. No laboratório, eu também consigo fazer a hidrólise disso, né? E a hidrólise do amido que eu faço, né, vai dar N moléculas de glicose, né? Então, só isso é interessante eu falar, que é a parte química, né, que às vezes aparece, né? Ó, sabendo que o amido é um polímero da glicose, na sua hidrólise vai ter o quê, né? Na hidrólise, que a gente chama que num laboratório, eu consigo fazer a hidrólise disso, né? Ou seja, eu vou ter N moléculas de glicose. Ah, eu vou ter que saber se é alfa-D-glicose. Não, moçada, só a glicose já basta para ensino médio. Vai lá, Michel, desculpa É interromper. isso, imagina, que é isso. Então, nós vamos digerir o amido e nós temos como fazer isso. Nós aproveitamos o amido na nossa alimentação. Animais, tanto carnívoros quanto herbívoros agora, conseguem aproveitar o amido sem problema. O problema é a celulose. Você só vai chamar de herbívoro aqueles que conseguirem digerir a celulose. Por isso que o ser humano, ele é onívoro, ele se aproveita tanto de carne quanto de vegetais, mas ele tem uma limitação dos vegetais. Ele não pode viver exclusivamente de vegetais. Tanto é que a gente é obrigado, quando nos tornamos vegetarianos, se você resolve por opção se alimentar só de vegetais, você não virou herbívoro. Você não vai adquirir capacidade de digerir celulose. Você se torna vegetariano. E aí você é obrigado, para suprir suas necessidades nutricionais, a inserir na sua dieta alimentação típica, não para emagrecer, nada disso. Quando eu falo dieta, alimentação típica de um organismo,
você vai incluir na sua dieta soja, porque é um dos poucos vegetais com alto teor de proteína, tá? Então, nós conseguimos digerir o amido. Qualquer, agora, animal carnívoro, herbívoro faz isso, onívoro faz isso. Agora, se vai aproveitar a celulose, digerir a celulose, aí é que vai ser herbívoro. O glicogênio está aqui colocado também como outro polímero de glicoses, só que ele vai ter uma forma espacial diferente. Eu vou mostrar em outro slide ali depois. Aqui já dá para começar a ver, ó. Ele não é linear, bonitinho que nem o amido. Ele vai ter ramificações. Então, é formado pela mesma unidade, mas a forma espacial final é distinta. Perfeito, ó. O Gabriel já deixou aqui até no slide. Então, amido é o açúcar de reserva que os vegetais passaram a organizar na sua evolução. Glicogênio é o açúcar de reserva que os animais foram capazes de organizar em sua evolução. Quando digerir glicogênio, você também vai ter amido agora, vai ter amido, perdão, vai ter glicose agora à vontade. Pode passar, Gabriel. A celulose, como eu falei, é resistente agora. Só para você hidrolisar, digerir, você precisa de uma enzima específica. A enzima invertase ou celulase é produzida por alguns micro-organismos. Então, por exemplo, cupim. Por que cupim consegue comer madeira? Comer madeira tem que digerir fibra de celulose que vai estar na parede celular da planta agora, lá da madeira. Então, ele tem micro-organismos, protozoários ciliados no seu tubo digestório, que vão realizar essa quebra. Tanto é que a gente fala, se a gente quer matar cupim, veneno comum, você não precisa nem ser para o cupim. Você dá uma substância para ele que elimina esses protozoários. Aí ele vai engolir as lascas de madeira e não vai conseguir digerir. Ele não consegue se alimentar, ele vai morrer de inanição. Tá Júlia. legal? Judiação do cupim, né? E como o Michel estava falando, né, a celulose ela é resistente, né? Ela serve aí para você tem uma natureza fibrosa, rígida. Isso tem a ver com a sua estrutura, tem a ver com as ligações de hidrogênio, tá, moçada? Então eu deixei isso escrito, né? Devido à sua conformação espacial, né, quando ela se une, né, do jeito que ela se forma, os polímeros, né? Eu vou ter ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas, né? Então eu escrevi isso, né? Que é a disposição dos resíduos de glicose nesse polímero, ou seja, na celulose, né? Permite um arranjo linear, né? E assim as ligações de hidrogênios, eu deixei tudo isso aqui escrito, né? Podem se formar entre as cadeias. E essa disposição, o que faz, né? Eu tenho aí uma natureza mais rígida. Então, por que você usa, igual o Michel estava falando, a celulose? Ele até usou um termo estrutural, né, Michel? Celulose você Função estrutural. estrutural. É devido a essa conformação dela, né? É devido a esse arranjo aí, devido a essas estruturas tendo ligações de hidrogênio, então eu consigo formar aí um açúcar, né, estrutural. Beleza? Tô certo tudo isso, Michel, que eu estou falando? Eu fico falando que é por química em tudo, né? Eu quero ficar falando da ligação de hidrogênio. Tô certo, então? Tá tudo bem? Certíssimo. Só uma dica para os alunos que querem ver o Gabiru agora nervoso, querem ver o Gabiru virar o incrível Hulk vermelho. Fala para ele, só faz aquela perguntinha clássica, Gabiru, posso falar ponte de hidrogênio? Nossa senhora, aí fica nervoso. Não se usa mais, eu não sei. Aqui, ó, gente, o pessoal na biologia é sossegado, tá? Falar ponte, falar ligação, falar trampolim. Ó, esse pessoal da química é meio nervoso, sabe? Então, o correto aí, é lá vem, lá vem. hidrogênio, tá? O correto é. Mas se aparecer ponto de hidrogênio, a gente aceita, né? Porque a gente sabe que biólogo não é tão correto igual os químicos. Gostou dessa? Começou. Amei. No Mas próximo slide, aí, ó, como eu estava falando, está aqui organizado à esquerda para vocês, funções dos carboidratos. Função energética é a glicose, que a gente vai usar lá na respiração celular, na fermentação, quebrando, oxidando para liberar energia para a síntese de ATP. Beleza, a gente fala isso na aula de respiração, na aula de fotossíntese, lá eu estou construindo a glicose, guardando a energia da luz, belezinha. Agora, reserva energética, foi até meio cortado ali o ozinho, peço desculpas. O amido, reserva dos vegetais, quando precisar de açúcar, vai lá e quebra o amido, hidrolisa o amido em glicose. E nos animais, o glicogênio. Já perguntou em vestibular, questãozinha da Unesp, segunda fase. Onde eu encontro na planta e no animal? Amido, essencialmente, nas raízes, em alguns caules. A raiz rica em amido, toda raiz tem, mas aquela que tem muito, que se torna até comestível, como a mandioca, a gente fala de raiz tuberosa.
Caule, quando apresenta isso, normalmente um caule subterrâneo, também é chamado tubérculo, que tem grande quantidade de amido, a gente pode usar na alimentação, que é o caso da batata inglesa. Agora, glicogênio, onde você vai encontrar em grande quantidade dos animais? Nos músculos e no fígado. E a função estrutural, que eu estava falando ali, nós temos o caso da celulose nos vegetais, que a gente menciona, a parede celular de todos os vegetais é formada por celulose. A galactosamina, que também é um polímero agora, que vai formar a matriz do tecido conjuntivo cartilaginoso, na orelha, nariz agora. E a quitina, que é o polissacarídeo que forma agora o esqueleto externo, a carapaça, o exoesqueleto dos artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos. Cuidado, fonética que confunde. Não me confundam quitina com queratina. Quitina é açúcar, é carboidrato, é polissacarídeo. Queratina é proteína. Quitina vai formar a casca, o exoesqueleto dos artrópodes. Queratina é a proteína impermeabilizante da pele de vertebrados. Cuidado com o nome que é parecido à fonética, vocês confundem. Tá? E aí, seguindo, pode passar aí, Gabiru, por favor. Só para a gente ter a visão geral, lá em cima vocês podem ver o amido e o glicogênio à direita e a celulose à esquerda. Olha lá, a celulose linearzinha. O amido ele vai ser linear e o glicogênio vai ter ramificações. Aqui, quando a gente olha a estrutura macromolecular, a gente vê, olha lá, a celulose bonitinha linear, o amido com pequenas ramificações, na verdade, não é a ramificação, né? São várias moléculas associadas, e o glicogênio é aquela bagunça ali, ó. Olha a quantidade de ramificação que tem nisso. Aí você vai encontrar polissacarídeos, olha lá, olha a celulose uma do lado da outra, e essas fibras, essas linhas, vão dar agora rigidez para formar a parede das células vegetais. Olha ali o amido dentro daquelas bolinhas avermelhadas, são os amiloplastos, isso é uma coisa muito importante para falar em biologia. Plastos são organelas de armazenamento das células vegetais. O plasto mais famoso é o que guarda a clorofila e permite a fotossíntese, é o cloroplasto, mas ele não é o único. Nas raízes dos vegetais você encontra o amido sendo guardado no interior de amiloplastos. E aí uma questão interdisciplinar que já apareceu, Gabriel, não sei se você já viu, que era para falar sobre a reação do amido com iodo. Sim, a gente explica isso quando dá titulação, a gente explica isso, né? Que o iodo, na verdade, titulação não, desculpa, a gente fala disso em eletrólise. Por quê? Uhum. Se você pegar a eletrólise aquosa do iodeto de potássio, você vai ter a formação de iodo no ânodo, né? Porque o íon iodeto ele oxida e vai formar iodo, I2. E como que você vê a formação desse iodo? Você coloca amido, e aí o amido com o iodo forma um complexo de cor azulada. Olha que lindo! Olha que A da gente hora! fala azulado para arroxeado. Então, como é que a gente faz isso em biologia? Faz tubo de ensaio que a gente fala, olha, eu vou pegar tubo de ensaio e vou colocar amido. Aí eu tenho dois tubos de ensaio. Aí eu vou jogar saliva, porque a saliva tem enzima amilase que digere amido. Só que num eu coloco amido, a amilase, a saliva normal, original, pura, in natura, e no outro eu vou colocar a saliva que foi fervida. A fervura desnatura a enzima amilase. Aí eu vou deixar lá os dois tubos de ensaio, um com saliva normal, outro com saliva fervida, e vou jogar amido, vou jogar iodo nos dois. Onde que vai ter reação positiva do iodo? Onde a saliva foi fervida, porque aí não vai ter digestão do amido, vai continuar tendo amido. Onde a saliva estava ativa, in natura, ela vai digerir o amido em maltose. Não vai chegar na glicose, mas já quebra o amido inicialmente. A amilase salivar da saliva já começa digerindo o amido polissacarídeo em disacarídeo de maltose. Aí o amido não reage com a maltose. Ou seja, a reação positiva do amido só onde a enzima foi desnaturada e não realiza a reação, você continua com o amido in natura. E aí, aonde teve reação, fica um azul arroxeado, que eu não enxergo esse roxo, eu só enxergo azul, certo? Perfeito. Aí, Para... seguindo, galerinha, para a gente poder juntar tudo isso, então, vamos dar uma revisada num conceito que, infelizmente, muita gente usa erroneamente, que é metabolismo. Metabolismo são as reações químicas de um organismo. Essas reações são facilitadas, catalisadas por enzimas, que nós já comentamos lá na aula de proteínas. E a gente divide em dois tipos de reação. O anabolismo, que é quando você constrói, e o catabolismo, que é quando você quebra, quando você degrada. Quando eu estou agora sintetizando açúcar a partir de moléculas inorgânicas na fotossíntese, na quimiossíntese,
é uma reação de síntese, é uma reação anabólica. Quando eu estou quebrando a glicose para liberar energia contínua em suas ligações químicas, liberando elétrons excitados, na respiração celular, na fermentação, aí é um catabolismo, é uma reação de degradação. As reações de degradação são importantes, porque é elas que vão permitir agora a liberação de energia para a vida, para tudo aquilo que caracteriza o organismo vivo, caracteriza as células. Então, essas reações catabólicas são importantes. Por quê? Porque a nossa atividade celular vital depende dessa energia liberada com a quebra, com a degradação de compostos orgânicos. Então aí vem uma coisa importante. Primeiro, está tudo interrelacionado. Se vocês olharem aqui, depois da aula de proteína, depois da aula de lipídio, depois da aula de carboidrato que a gente teve, peraí, aqui no meio você tem praticamente agora a respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e cadeia respiratória de transporte de elétrons, beleza? Ah, mas então açúcar é a minha fonte primordial de energia? Sim, mas vocês já ouviram falar que gorduras, lipídios podem ser usados como reserva energética. Então ali vocês veem lipídios, triglicerídeos, sendo quebrados em gliceróis, em ácidos graxos, e eles entram no conjunto de reações metabólicas. Entra lá na glicólise, entra lá como acetil para o ciclo do ácido cítrico, ou seja, lipídio pode ser usado como fonte energética porque ele pode ser introduzido nas reações metabólicas da respiração. Nossa, e se eu estiver agora isolado numa ilha, se eu estiver agora perdido num bote no mar, o que vai acontecer? Se você tiver com privação da ingestão de carboidratos e lipídios, esgotou sua fonte de carboidrato e lipídio, você pode começar a usar proteína como fonte energética. Então ali vocês estão vendo que proteínas, a gente já sabe, são ácidos por aminoácidos, eu vou quebrar a proteína em aminoácido, e esses aminoácidos podem ser transformados em compostos intermediários na reação energética, na glicólise, lá no ciclo de Krebs. Até ácidos nucleicos, e aí entram as bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, adenina e guanina são purinas, citosina e timidina são pirimidinas. Eu posso quebrar os ácidos nucleicos usando as bases nitrogenadas como fontes de energia agora no ciclo do ácido cítrico. Então está tudo interrelacionado. As vias metabólicas, as diferentes reações químicas que podemos fazer, principalmente para liberação de energia agora, envolvem todas as moléculas orgânicas. E aí vamos pegar um exemplo de aplicação direta. Próximo slide, a gente vê agora. Vou fazer uma atividade física, meus músculos vão contrair. Os filamentos proteicos de actina e miosina vão deslizar, permitindo a contração muscular e o movimento. Para isso, você gasta energia. Então, o que você tem que fazer? Aqui à esquerda, vocês podem ver agora, dentro do músculo aqui, do lado da figura. Aí mesmo, Gabriel, obrigado. A glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico, em piruvato, na glicólise. E aí, se eu tenho oxigênio, que é o ideal, eu vou liberar a maior quantidade de ATP, eu formo CO2 e água. Se eu não tiver oxigênio disponível chegando pela respiração, aí eu faço fermentação láctica. Quebro rapidamente agora a glicose em lactato, libero pouca energia, mas é o que dá para fazer se não tem oxigênio. É reação de degradação. Então, o metabolismo, na verdade, de quebra é catabolismo da glicose nos músculos, liberando energia para a contração. Mas espera aí, de onde vem essa glicose? Pode vir do glicogênio guardado no próprio músculo. Mas e chega uma hora e está acabando o meu combustível no músculo? Eu posso ir lá no fígado, onde eu armazeno o glicogênio, a gente já falou, e eu vou agora quebrar o glicogênio em glicose e mandar para o sangue. E o sangue leva para o músculo, o sangue leva para o músculo cardíaco, e aí ele vai realizar as reações, que permitem também agora o batimento cardíaco, mandando sangue para o corpo, levando oxigênio, levando mais glicose para o músculo. Então está tudo interrelacionado. Você não pode agora pensar que você vai estudar para o vestibular, aí eu vou estudar só a reação da respiração celular. Eu vou decorar a fermentação. Não. Tem que pensar nas interrelações. Aqui a gente esquema mais simples para você ver um resultado por vez. Claro que na faculdade é que você vê tudo mais complexo. Mas o vestibular hoje quer saber, será que o aluno entende qual relação que tem a fotossíntese com ele? Ah, mas eu como pouco vegetal, não tem problema. A fotossíntese produz açúcares nos vegetais, esses vegetais servem de alimento para um herbívoro, consumidor primário. Você, ser humano, se alimentando desse herbívoro como consumidor secundário na cadeia alimentar, consegue indiretamente os açúcares que vieram do vegetal. Então a gente vai lá na ecologia e a gente vê a relação com a bioquímica, com o conceito de metabolismo que a gente está falando. Eu consigo usar açúcares no meu corpo, eu como heterótrofo animal, ingerindo ou diretamente os vegetais,
ou ingerindo animais que se alimentaram desses vegetais. E aí eu consigo aquilo que é necessário para liberar energia para a vida que caracteriza as células do nosso corpo. Tudo bem? Essa visão ampla é que é necessária para vocês agora. Belezinha, Gabiru? E assim, meus amores, mais do que beleza, e assim a gente consegue terminar, né? A gente consegue aqui terminar a parte de bioquímica. Eu e menino Michel, aqui nessas aulas que nós tentamos falar o máximo, mais detalhado possível, para que todas e todos pudessem aí ter o maior aproveitamento possível. Queria agradecer muito, muito ao meu amigo, meu irmão, meu Fala professor, abaixo, não denuncia a minha idade. que é um exemplo de pessoa, de profissional. Queria agradecer. Eu aprendo muito com ele, aprendo muito nessas aulas. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado. Queria agradecer Imagina, Gabiru. a vocês, meus amores, que têm a paciência de assistir a minha Paciência de aula. aguentar a gente, as piadas do Gabiru, olha, tem que ter uma paciência. Eu queria agradecer a todos e a todas. Vocês são pessoas maravilhosas. Michel, muito obrigado mais uma vez. Você é o cara. Você é o cara. Um Um grande, abraço. um grande Abração beijo. para todo mundo. Valeu, meu querido. E eu que agradeço o convite. Valeu, Sempre beijo. às ordens. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, galerinha.